Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. E hoje a gente traz aí a equação do segundo grau, tá? Do qual a gente vai com um macete aqui de resolução de equações de segundo grau sem o uso da tão famosa fórmula de Bhaskara, tá? Então, basta apenas aqui a gente relembre, né, conheça os termos da equação de segundo grau. Nós temos o termo de A, termo de B e termo de C. Então, para iniciarmos essa resolução, de uma forma bem simples, tá? Então temos o valor de x vai ser igual. Eu tenho o valor de b dividido por menos 2, logo eu teria, como o valor de b está negativo, né? Negativo com negativo eu tenho positivo, então o valor de b 5 sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de quem? Do valor que obtivemos ao quadrado, ou seja, o valor de 5 meios ao quadrado seria 25 sobre 4, menos o valor de c. Essa equação, o valor de c é 6, então menos 6. Tá? Então, solucionando essa equação, eu teria x igual 5 meios, mais ou menos. Para que eu consiga solucionar aqui, eu igualo, né, os denominadores, então eu teria 25 quartos. Menos, para igualar, basta apenas multiplicar por 4 6, eu teria 24 sobre 4. Então, eu teria valores para x igual 5 meios, mais ou menos. Então, eu tenho um denominador igual. Então, subtraio os numeradores. 25 menos 24, eu teria raiz quadrada de 1 quarto. Logo, para os valores de x1, nós teríamos 5 meios mais a raiz quadrada de 1 quarto. Todos nós sabemos que é 1 meio. Logo, nós teríamos 6 sobre 3, ou melhor, 6 sobre 2, que eu teria o valor de 3. E para x duas linhas, teríamos 5 meios menos 1 meio, eu teria 4 meios. Logo, 4 meios equivale a 2. Solucionando essa questão. Para a questão 2, seguimos o mesmo raciocínio. Então, sempre x é igual. Então, eu teria o valor de b dividido por menos 2, sempre. Então, como o valor de b é negativo, então menos por menos mais, então eu teria 7 sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada de. Então, elevo esse valor que eu obtive ao quadrado, então 7 meios ao quadrado, eu teria 49 quartos, menos o valor de c, que é quem? 10. Então, menos 10. Solucionando essa questão, eu teria 7 meios, mais ou menos. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio da anterior. Então, para quem quer fazer de uma forma prática, né, para igualar os denominadores, eu multiplico aqui, ó. Olha o macete. 4 vezes 10, 40. 49 menos 40, eu teria 9 quartos. Logo, x vai ser igual a 7 meios, mais ou menos, raiz quadrada de 9 quartos, eu teria 3 meios. Então, para os valores de x', nós teríamos 7,5 mais 3 meios, que eu teria 10 meios, logo 10 meios equivale a 5. E para x duas linhas, nós teríamos 7,5 menos 3 meios, logo eu teria 4 meios, que equivale a 2. Chegaríamos ao fim dessa equação, teríamos como conjunto de solução, para a primeira, 3 e 2, e para a segunda, nós teríamos o conjunto de solução, 5 e 2. Seguindo o mesmo raciocínio para o quesito 3, o que é que teríamos? Novamente, o valor de b dividido por menos 2, então menos por menos mais, então 5 meios, mais ou menos raiz quadrada de quem? Esse valor que a gente obteve ao quadrado, então 5 meios ao quadrado é o 25 sobre 4, menos o valor de c. Quem é o valor de c? 2. Então teríamos x é igual a 5 meios, mais ou menos. Vamos tentar resolver direto aqui. Então, macete, pego o denominador, multiplico pelo numerador,
4 vezes 2, 8. 25 menos 8, 17 sobre 4. Então, teríamos 17 sobre 4 dentro da raiz. Certo? Então, não tem uma raiz quadrada de 17, mas do 4 eu tenho. Eu posso simplificar aqui. Tá? Eu posso dizer que eu teria raiz de 17 sobre 2. Então, para x', nós teríamos 5 meios mais raiz de 17 sobre 2. Como as duas estão sobre 2, eu posso fazer esse ajuste aqui sobre 2. E para x duas linhas, nós teríamos 5 menos 17 sobre 2. Também com o conjunto de solução, para 5 mais raiz de 17 sobre 2 e 5 menos raiz de 17 sobre 2. Aí você pode se perguntar, sempre vai dar certo, porque você só usou o A sempre igual a 1. Tudo bem, a gente usou o A sendo igual a 1 nessas três equações. Então vamos testar uma equação com A sendo igual a 2. Neste caso aqui, tá? Então sempre a gente tem que recapitular quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C, tá? E outra questão a gente mudou também. Vejam, aqui a gente sempre o valor de B estava negativo, a gente agora vai fazer o teste aqui com o valor positivo, tá? Então primeiro ponto, se o A está diferente de 1, a gente tem que igualar a 1. Certo? Para que eu iguale essa equação a 1, eu teria que dividir toda ela por 2. Tá? Então eu dividiria ambos os membros por 2. Então eu teria x ao quadrado mais 2x menos 3 e 0 por 2 eu também teria 0. Tá? Logo, x vai ser igual. Então menos b. Quem é o b? O b é 2. Então menos b, ou seja, menos 2 dividido por 2, eu tenho menos 1. Vejam que agora eu estou iniciando com valor negativo. Por quê? Meu b aqui é positivo. Eu sempre vou seguir aquela regra de sempre dividir o b. Uma vez a equação eu tendo o valor de a igual a 1, próximo passo é dividir o b por menos 2. Tá? Então eu dividi meu b aqui, que é 2, por menos 2, logo eu tenho menos 1. Mais ou menos raiz quadrada desse b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, é o próprio 1, menos c. Como c é negativo, menos com menos, mais. Então, em vez de ser menos, é o mais c, que é 3. Logo, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos. 1 mais 3 dá 4, raiz quadrada de 4 é o 2. Então, teríamos x', o valor de menos 1 mais 2, que seria igual a 1. E de x duas linhas, que eu teria menos 1, menos 2, que é igual a menos 3. Sendo o conjunto de solução para essa equação de 1 e menos 3. Ok?